Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, você já vem acompanhando nosso canal já há algum tempo, sabe que a gente tem feito uma série de vídeos sobre o céu, o inferno e o purgatório. Tivemos a aula 1 sobre a imortalidade da alma, a aula 2 sobre o inferno e a aula 3, parte 1 e parte 2 sobre o purgatório. Então vamos agora para a aula 4, que é sobre as indulgências. Vejam só, o assunto indulgências ele é muitíssimo pouco explorado nas catequeses da igreja, no que eu falo em relação às paróquias. E quando se trata de falar de indulgência na catequese infantil e na catequese para adultos e nos grupos de crisma, isso é quase inexistente. Até porque boa parte dos católicos desconhece completamente do que se trata indulgência. E para piorar mais a coisa, a gente tem toda uma carga negativa em relação às indulgências recebida em aulas de história, filmes, documentários e por aí vai, de pessoas que ou não compreendem as indulgências e começam a explicar de maneira completamente errada, ou fazem por maldade mesmo. Se você já ouviu falar de indulgência por meio da mídia, ou em aulinhas de história, cursinho pré-vestibular, com certeza foi passado para você que indulgência é a compra do perdão dos pecados. E que a Igreja Católica, lá na Idade Média, vendia o perdão dos pecados aos fiéis. Isso aí causou a rebelião protestante. Nada mais mentiroso. Então eu convido você agora, nesse vídeo que vamos fazer, nessa aula 4, sobre céu, inferno e purgatório, que tratamos sobre a indulgência, a entender de uma vez por todas do que se trata a indulgência. E aprender também a utilizar a indulgência na sua vida como católico. Se não me engano é uma frase do São João Maria Vianney, o Curadá, que ele dizia que a gente anda sobre as indulgências como se pisasse num campo florido. É mais ou menos assim. E como nos arrependeremos disso após a morte? Então, se você ainda não viu a nossa aula sobre o purgatório, eu convido você a primeiro ver essa aula, para depois poder vir assistir essa aula sobre indulgências. Vamos começar explicando o seguinte, vejam só. Definição de indulgências. Vamos começar lendo o documento da igreja chamado Constituição Apostólica Indulgentarium Doctrina, que é um documento oficial da igreja sobre isso. Vamos lá. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel devidamente disposto e em certas e determinadas condições alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Se você já assistiu a aula sobre o purgatório, vai entender bem que existe uma diferença entre pecado mortal, pecado venial, pena temporal e pena eterna. Está muito claro sobre isso. Toda vez que falamos sobre remissão de pecados em relação à indulgência, estamos nos referindo à pena temporal. Você se arrepende de um pecado, pode ser venial ou mortal, vai ao sacramento da confissão, recebe a absolvição dos seus pecados, mas fica a pena temporal para ser satisfeita, expiada. A pena eterna é satisfeita pelos sacrifícios de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas a pena temporal, ela precisa ser satisfeita por nossos sacrifícios também. Então, quando você vai se confessar, como fala com o documento, ele é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Quer dizer, você só pode falar de indulgência quando você primeiro foi lá diante do sacerdote, confessou os seus pecados, está devidamente arrependido deles, recebeu a absolvição do sacerdote e aí tem que buscar reparar as consequências daquele seu pecado,
por meio de orações, sacrifícios, obras de caridade, tudo, ou lucrando as indulgências da igreja. Eu vou explicar melhor essa palavra lucrar. Então a primeira coisa a entender é que indulgência não tem nada a ver com compra de perdão de pecado. Não adianta você pecar e querer compensar seu pecado com algum tipo de obra, sacrifício, sem pedir perdão a Deus por ele, sem se confessar e, sobretudo, se comprometer a não voltar a cometê-los. Entendeu? Você não vai para uma confissão sacramental para zerar a sua conta, para você poder ir lá voltar como um cartão de crédito e voltar a gastar. E muito menos em indulgência, como se fosse uma compensação que você está dando para poder voltar a pecar. Uma pessoa que vai para o sacramento da confissão e mente para o sacerdote, ou então não está disposto a deixar aquele pecado, ela sai da confissão pior do que chegou. E as indulgências são simplesmente inúteis para essa pessoa. Tá? O que mais o documento falou, que eu estou lendo mais uma vez? Que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da igreja. Vejam, o fiel está disposto e em certas e determinadas condições. O fiel tem que estar arrependido de seus pecados, tê-los confessados, comprometido a não voltar a cometê-los, e aí ele pode utilizar as indulgências que a igreja oferece para ele. Vamos explicar melhor. A igreja entende que ela é a dispensadora da redenção. Distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Pessoal, prestem bem atenção sobre isso. Isso é muito difícil de explicar para um protestante, e se você é um irmão protestante que está vendo esse vídeo, não se ofenda porque eu estou comentando isso, não é nada desrespeitoso a você, tá? Mas eu preciso mostrar essa diferença, acho que é um assunto de interesse seu também, se você veio parar nesse vídeo aqui por acaso. Mas, diferente dos protestantes, nós católicos nós cremos que a igreja é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. E é através da igreja que os méritos de Cristo, tá? que a salvação que Cristo conseguiu para nós, chega até nós. Para nós católicos, a gente recebe o batismo por meio da igreja, todos os demais sacramentos por meio da igreja. A gente recebe a absolvição dos nossos pecados no sacramento da confissão. A gente recebe as bênçãos da igreja, a igreja que nutre a gente espiritualmente, a gente recebe a Eucaristia por meio da igreja. Então, é através da igreja que a gente recebe tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Isso tem que estar muito claro também. Vamos explicar mais pormenorizamente mais à frente, tá? Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1471, o que a igreja diz? A doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estritamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Reitero o que eu falei, a igreja está dizendo aqui: não existe recebimento de indulgência sem que você tenha se confessado primeiro. Primeiro vem o perdão dos pecados, primeiro vem o arrependimento, o recebimento da absolvição, do perdão dos seus pecados. Depois a gente pode falar em indulgência. Não existe, eu vou indulgenciar um adúltero que não foi se confessar. Não existe, a indulgência é simplesmente nula para essa pessoa. Aí a igreja fala aqui de novo no catecismo: a indulgência é a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados, cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Prestem bem atenção: a indulgência é parcial ou plenária, consoante e liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devida ao pecado. Veja, eu falo de pena temporal, não é a pena eterna, tá? O fiel pode lucrar para si mesmo as indulgências ou aplicá-las aos defuntos. Vejam só, vamos explicar pormenorizamente cada parte do que nós vimos aqui na citação do catecismo. Primeiro, como é que as indulgências surgem na igreja? Muita gente pode dizer que a igreja foi lá, não, a igreja inventou a questão das indulgências para ter controle sobre o seu rebanho, porque afinal de contas, ele além de ter que pedir perdão por meio do sacerdote, ele ainda tem que ficar pedindo à igreja para pagar os seus pecados, as consequências do seu pecado. De forma alguma, até porque a igreja não pode se negar a negar a nenhum fiel a absolvição dos seus pecados. E as indulgências também jamais podem ser pagas. A igreja não tem nenhum tipo de lucro por dar indulgência aos seus fiéis. Vou explicar isso com mais clareza. Mas o que acontece? Como surge a questão das indulgências? Lá no começo da igreja,
Você tem um período em que a igreja, ali sobretudo a partir do incêndio de Roma, até o ano 313, quando tem a conversão, entre aspas, do imperador romano Constantino, vamos falar sobre isso num outro vídeo, a igreja tem um período de perseguição que dura quase 3 séculos. Durante esse período, isso variava conforme o tempo, você tinha períodos de a perseguição ficava mais intensa, e havia um grande número de mártires, pessoas que eram muitas vezes presas e ficavam lá aguardando para serem jogados no Coliseu, serem torturados. Ao mesmo tempo, haviam cristãos também que cometiam graves pecados, ou cristãos também que na hora em que eram pegos eles traíam a Cristo, e depois procuravam o bispo para declarar os seus pecados e pedir o perdão da igreja. O que o bispo fazia nessa época? O sacramento da penitência ainda não estava como a gente vê ele hoje. O bispo estabelecia uma penitência para ele, uma penitência para cumprir, e depois que essa penitência era cumprida, é que ele recebia a absolvição. Diferente de hoje, que você recebe a absolvição, né, e depois você vai fazer a penitência. Então eu recebia essa penitência, e muitas vezes eram penitências muito duras. Não podia assistir à missa, cumprir uma série de obrigações lá bem penosas, tudo. E isso tornava-se muito complicado para algumas pessoas que às vezes não tinham nem saúde suficiente para fazer isso. A intenção da igreja era muito simples, que é tentar mostrar para o fiel que o que ele fez foi muito grave. A igreja não estava errada nesse tempo. Então, só que as pessoas viram o seguinte: olha, existe aquele mártir, aquele homem que vai ser mártir, que está ali aguardando o martírio, e a pessoa ia lá, conversava com aquele homem, explicava a situação deles. Olha, eu tenho uma penitência para pagar, só que ela é muito pesada para mim. Não haveria como você mandar avisar o bispo que você está cumprindo essa penitência no meu lugar? Então veja, esse mártir já era uma pessoa santa, porque está entregue sua vida completamente a Cristo. E estava fazendo um sacrifício gigantesco. Então ele escrevia uma carta ao bispo, que receberam o nome de Cartas de Paz, em que ele dizia assim: olha, essa penitência que o senhor passou para essa pessoa, eu estou assumindo para mim. Pode dar absolvição para ele. Então você vê aí que havia já consciência no início da igreja, tá? A consciência muito clara, de que era possível que, devido à comunicação que existe entre os membros do corpo de Cristo, que eu vou falar mais à frente aqui, tá? Era possível sim que eu assumisse o cumprimento da pena temporal devido a outra pessoa. Um exemplo um pouco mais simples. Vamos supor que você roubou alguém, foi falar para se arrepender, foi falar com o bispo. Eu disse: ó, você vai ter que devolver essa pessoa, de alguma forma compensar essa pessoa aquilo que você roubou, e você já gastou o dinheiro. Um exemplo bem simples. E você não tem, aí você procura uma outra pessoa, e a pessoa fala: não, diga ao bispo lá que eu vou devolver cada centavo que você roubou, pode dar absolvição para você. Então aquela pessoa, ela assumiu para si a pena temporal, para compensar de alguma forma o mal que ele tinha acontecido. Então acontecia isso também relativamente aos pecados que as pessoas cometiam. Então as indulgências nascem na igreja dessa forma. Ah, Jair, mas como é que a igreja começou a fazer isso e só mais tarde que ela foi deixar isso tão claro na doutrina? Pessoal, qualquer pessoa que estude um pouco da história da igreja, ela vê que a igreja ela tinha uma compreensão de certas coisas, mas com o tempo que ali foi sendo melhor discernido através da teologia. A igreja foi colocando aquilo de forma mais clara. Foi assim com o purgatório, foi assim com a Trindade, foi assim com Nossa Senhora, foi assim com os santos. Primeiro veio a fé e a prática, depois a igreja foi tentando explicar aquilo que ela acreditava. Então as indulgências nascem dessa forma. Na Idade Média, a igreja foi fazendo todo um esforço teológico para tentar explicar melhor o que era indulgência. Como eu falei, sempre a igreja fez dessa forma. A igreja acreditava, por exemplo, que Jesus era Deus, que o Espírito Santo era Deus também, mas não havia uma fórmula ainda definitiva para dizer: olha, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, tal. Isso aí foi um desenvolvimento pouco mais tardio. E houve isso também com as indulgências. Então ali, sobretudo no século IX, é que a igreja foi entendendo através inspirado pelo Espírito Santo, claro, através dos pronunciamentos de muitos papas, de concílios. A igreja cada vez foi entendendo melhor que ela era dispensadora dos méritos de Cristo e também dos santos, dos méritos dos santos também.
E aí também ela foi abrandando ao longo do tempo também, modificando um pouco, não o sacramento da penitência que Jesus deixou, mas a forma de aplicação desse sacramento. E temos o formato que nós temos hoje. Vejam só, Jesus sempre deixou muito claro que Ele é a nossa fonte. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos os membros. Lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, São Paulo fala a mesma coisa. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 5, nós, embora sejamos muitos, formamos em Cristo um só corpo, e cada um de nós somos membros uns dos outros. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Pessoal, a doutrina da comunhão dos santos ela é claríssima na Bíblia, que diz o seguinte: nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos batizados, nós passamos a fazer parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo místico. Jesus é a cabeça, cada um de nós é um membro, um dedo, um braço, seja o que for. E para que um dedo possa, entre aspas, comunicar com o outro, o impulso nervoso passa pela cabeça. Você leva uma furada no dedo e esse braço, leva uma furada no braço esquerdo, o braço direito dá um supapo. Esse impulso nervoso passou pela cabeça. Então, toda a comunicação que acontece entre os membros da igreja, espiritualmente falando, passa por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que um santo, estando no céu, pode rezar por quem ficou nesse mundo. Porque nós somos membros do corpo de Cristo e essa união mística em Cristo não acaba após a morte. Então, do mesmo jeito que podemos rezar uns pelos outros, tudo, a igreja sempre entendeu também que há uma solidariedade também em relação à pena temporal. Então, eu posso expiar as penas temporais dos pecados que eu cometi, mas também alguém pode se sacrificar por mim. Isso está na história, toda a história da igreja. Mas eu repito, há necessidade que o arrependimento seja meu. Ninguém pode se arrepender do meu pecado por mim. Ninguém pode se confessar por mim. O arrependimento é exclusivo da pessoa. Agora, o pagamento da pena temporal, das consequências do pecado que eu cometi, uma vez que eu estou arrependido e não quero mais voltar e odeio a pecar e odeio o meu pecado, os membros do corpo de Cristo podem sim se sacrificar por mim. Tá? Vamos ver o que lá na patrística Tertuliano de Cartago, no ano 220 depois de Cristo, falava sobre isso. Não pode o corpo se alegar com o sofrimento de um só membro. É necessário que todo ele se doe e colabore para a cura. Num e noutro estão a igreja, já que a igreja é Cristo. Portanto, quando te ajoelhas junto ao irmão, abraças a Cristo, suplicas a Cristo. De modo semelhante, quando eles choram sobre ti, é Cristo que suplica ao Pai. O Filho sempre alcança facilmente o que pede. Está muito claro dessa solidariedade que existe entre os membros do corpo de Cristo. Se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, todos se alegram. O bem que a gente faz ao irmão, Jesus toma para si. O mal que a gente faz ao irmão, Jesus toma para si também. Jesus, quando ele aparece lá em São Paulo, no dia da conversão dele, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? São Paulo não está perseguindo nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa dele. Naquele momento, ele já tinha morrido e ressuscitado. Estava perseguindo a igreja. Jesus tomava aquilo para si. Então há essa ligação espiritual entre os membros da igreja. Está aí um infográfico para você, que mostra assim um grande reservatório. Você vê que à esquerda tem a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que aquele reservatório de Jesus vem uma cachoeira que preenche aquele reservatório. Você vê também os santos ali, contribuindo de alguma forma com os méritos, com o tesouro da igreja. Um dia eu faço uma questão de justificação pelas obras, pela fé, mérito, num outro vídeo. Tá? E você vê ali um vertedouro, ali embaixo, que tem uma indulgência. Você vê o pessoal pegando de balde ali. Alguns pegando, e você vê também à direita que algumas pessoas que estão pegando o balde e levando para os doentes.
Então há uma solidariedade. Quem é a depositária dos méritos de Cristo, da Virgem e dos santos? É a igreja. É a igreja que perdoa os pecados, é a igreja que batiza, é a igreja que nos dá os sacramentos, nos dá o perdão, tudo. Lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, o que Jesus diz? Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, ele deu autoridade a São Pedro, enquanto sumo pontífice, para dar o perdão dos pecados, não dar o perdão dos pecados, ligar e desligar. Então, ele basicamente dizia, aquilo que a igreja fizer, eu assino embaixo. Quando eu falo em igreja, a gente está falando do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Se uma pessoa da igreja, se um bispo, um padre, um cardeal, ele vai lá e faz algo errado, é que aquele de errado que ele está fazendo não faz parte da igreja. Jesus jamais iria assinar embaixo sobre qualquer atitude que fosse feita contra aquilo que ele ensinou. Então, quando um bispo, um papa, eles estão exercendo a autoridade dele de maneira legítima, a gente tem que obedecer. Quando um concílio define alguma doutrina de maneira infalível, a gente tem que acreditar que Jesus trabalhou ali. É Jesus que está agindo ali, ainda que aquela pessoa seja um grande pecador. Tá? Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa parte de Mateus 18, versículo 18, o que ela difere de Mateus 16, versículos 13 a 20? Que aqui Jesus está mostrando que, enquanto em Mateus 16 ele se refere à autoridade do Papa, em Mateus 18, 18 ele fala para todos os apóstolos que em comunhão com o Papa, em comunhão com o sucessor de Pedro, eles também têm autoridade de ligar e desligar. Tá bom? Jerry, quais são os tipos de indulgência? Vejam, pessoal. A igreja separa as indulgências em parciais e plenárias. O que são indulgências parciais? Lembre-se, a indulgência sempre é uma compensação para que você expie as suas penas temporais, não a pena eterna. Tem que estar muito claro isso. Tá? Então, as indulgências parciais são uma série de ações que você pode tomar, indulgenciadas pela que a igreja define, a igreja indulgencia certas ações que podemos fazer, em que você pode compensar parte da sua pena temporal. Eu vou dizer mais à frente aqui o que a igreja fala que a gente pode fazer e que é considerado como indulgência parcial. Mas o que é indulgência parcial? Ela libera parcialmente das penas temporais do pecado já perdoado. Pode ser lucrada para si mesmo ou pelas almas dos falecidos. Pode ser adquirida várias vezes ao dia. Então, uma indulgência parcial, pessoal, você pode, ao longo do dia, fazer uma série de ações simples do seu cotidiano que Deus vai receber, porque a igreja indulgenciou e a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Deus vai receber aquilo ali como uma compensação pelo mal que você cometeu. Então, as consequências da sua pena temporal, daquilo que você fez, vai sendo gradativamente apagado. Se você sempre está lucrando, quando eu digo lucrar, é conseguir uma indulgência plenária o tempo todo, gratuitamente, quando você olhar, você apagou toda a sua pena temporal. Eu vou dar alguns exemplos de indulgências parciais daqui a pouco. E indulgências plenárias, prestem bem atenção, libera totalmente das penas temporais do pecado já perdoado. Pode ser lucrada para si mesmo ou pelas almas dos falecidos. Só pode ser adquirida uma vez ao dia, a não ser em caso de morte. É preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência e preencher as seguintes das 3 condições. Preste bem atenção. Confissão sacramental, comunhão eucarística, oração nas intenções do sumo pontífice. Então, não adianta você fazer nenhuma obra indulgenciada que a igreja definiu como indulgência plenária, se você não se confessou primeiro, não comungou e não rezou na intenção do Papa. Requer-se, além disso, vejam bem, isso é o mais complicado,
rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Se falta essa plena disposição ou não se cumprem as supramencionadas condições, a indulgência será apenas parcial. Então, se você vai lá fazer qualquer tipo de ação que a igreja indulgenciou e definiu como indulgência plenária, e você não recebeu a confissão sacramental, não comungou, não rezou pelo Papa, e sobretudo você não se desapegou completamente do pecado, ela será uma indulgência parcial, que tem valor, mas ela não apaga todos os pecados. Eu vi um artigo do Dom Estevão Bittencourt que explicava que era muito difícil lucrar uma indulgência plenária, porque a gente tem que estar totalmente desapegado do pecado. Totalmente desapegado. Isso é muito difícil mesmo. Mas a gente deve sempre procurar fazer aquilo que a igreja está pedindo e aproveitar o que a igreja está oferecendo para a gente para pagar os nossos pecados, pagar as consequências dos nossos pecados. Como é que eu vou lucrar indulgências parciais? Pessoal, vamos citar alguns aqui, algumas obras que a igreja definiu como indulgenciadas para indulgências parciais. Vamos lá. Durante o exercício de sua profissão, suportando com paciência as fadigas cotidianas, juntamente com uma jaculatória. Né? Então, você nota que tudo que você faz por amor a Deus, e é uma espécie de sacrifício, por menor que seja, acaba servindo para você poder expiar as suas penas temporais. Então, você está trabalhando ali, suportando as dificuldades, tudo, e dizendo jaculatória. Você pode estar falando lá, Senhor meu Deus, Tu és grande, então você pode estar bendizendo ao Senhor enquanto está passando por aquela dificuldade. Fazendo alguma penitência ou mortificação. Qualquer uma que seja. Hoje eu não vou ver televisão, hoje eu não vou comer carne, hoje alguma coisa, todos têm valor para indulgência parcial. Lembrando que abster-se do pecado não é penitência. Tá? Ah não, eu não vou ver pornografia. Isso não é penitência, isso é obrigação. Tá? Fazendo o ato de fé, esperança, caridade e contrição. Fazendo obras de caridade, estudar o catecismo, ter comunhão espiritual com Deus, visitar o cemitério e rezar pelos mortos, rezar o Ângelus, Rainha do Céu no tempo pascal, Alma de Cristo, a Vós São José, Santo Anjo do Senhor, o De Profundis, o Creio em Deus Pai, o Magnífica, Lembrai-vos, Vini Creatus e o Vini Sancti Spiritus, rezando uma das principais ladainhas, usando crucifixos, textos escapulares, medalhas bentas, pedindo vocações religiosas e sacerdotais, durante uma meditação, ouvindo uma prática, leitura da Bíblia, fazer o sinal da cruz, rezando o santo do dia. Você vê que tudo que você faz para Deus leva a uma indulgência plenária, parcial. Tudo que você faz. Eu passei na igreja lá, entrei, aí rezei ali dentro de indulgência parcial. Rezei por alguém, intercedi por alguém, rezei o texto. Tudo isso aí leva você a lucrar indulgências parciais. Indulgência plenária, gente. Lembrando, indulgência plenária só pode ser lucrada uma única vez ao dia, a não ser em caso de morte. Então, o que eu posso fazer para lucrar uma indulgência plenária? Lembrando, eu tenho que cumprir aquilo que a igreja definiu. Confissão, comunhão eucarística, oração pelo Papa e total desapego ao pecado, seja ele mortal ou venial. Isso é o mais difícil. Então, rezar a via sacra, fazer a leitura e meditação da Sagrada Escritura durante meia hora, muito simples de fazer, rezar o terço na igreja ou capela, em comunidade ou em família, visitar o Santíssimo Sacramento, uma vez ao dia. Em datas específicas, visitar uma igreja na festa da Porciúncula, 2 de agosto, no dia de Todos os Santos e de Finados, dia 1 e 2 de novembro, visitando uma igreja ou cemitério e rezando pelos falecidos no dia de Finados. Indulgência apenas para os falecidos, nesse caso. Então, pessoal, as indulgências são obras que a igreja coloca à nossa disposição, utilizando a autoridade que ela possui, dada por nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi muito bem claramente explicada para você aqui, que a igreja tem o poder de ligar e desligar, tá? A própria confissão, a absolvição dos pecados, Jesus lá no Evangelho de São João deixou muito claro: a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoados serão retidos. A igreja, fazendo uso de sua autoridade,
né, que Cristo a deu, ela escolhe algumas obras, as indulgencia e diz, olha, suas penas temporais você pode apagá-las ao longo do dia dessa forma, e suas penas temporais podem ser completamente apagadas através das indulgências plenárias, que você pode lucrar uma vez ao dia, a não ser em caso de morte, contanto que você cumpra as condições que a igreja determinou. Então, pessoal, vocês estão vendo que não tem absolutamente nada a ver indulgência com compra de perdão dos pecados. Nada a ver. Ah, Jair, mas o professor de história falou que lá na Idade Média havia a venda de indulgências feita ali no século XVI, né? E isso levou Lutero a ficar extremamente indignado e a iniciar a reforma protestante. Veja, o que aconteceu naquela época foi o seguinte: a igreja sempre colocou que dar esmolas, ajudar as instituições da igreja, orfanatos, obras de caridade, até construir uma própria igreja e tal, levaria você a lucrar indulgências. Mas essas condições já existiam. Eu tinha que me confessar, me arrepender dos meus pecados, me comprometer a não cair mais nesses pecados, e aí tinha uma série de obras que a igreja colocava à sua disposição. E aí vem a construção da Basílica de São Pedro, e o que a gente vê na história é que a igreja permite que seja considerado uma obra indulgenciada você ajudar na construção. Isso não teria nenhum problema, porque isso não estipula um valor. Jamais a igreja estipulou, tem que dar tanto para poder ter os pecados perdoados. Se alguma tem uma construção de uma igreja, se você puder ajudar, está aí. Então não há como descartar que muitas pessoas passaram a utilizar essa campanha que a igreja fez na época para ganhar dinheiro em cima das pessoas mais simples. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Não foi isso que desencadeou a reforma protestante. O fenômeno que levou a reforma protestante a ocorrer, ele é extremamente complexo, vai ser assunto de um vídeo da gente, mas é muito complexo. E essa questão das indulgências foi mais uma desculpa. Ninguém está falando que não haviam coisas erradas, né? Até Paulo Ricardo falou uma vez que os protestantes eles tinham razões, mas não tinham razão em fazer o que fizeram. Então isso não foi um estopim, havia outras coisas, havia a personalidade de Lutero, havia uma série de correntes filosóficas na época que já apontavam para uma ruptura, havia uma situação política da época também que já apontava que uma ruptura estava para acontecer, havia a corrupção do clero, havia muita coisa. Tá? É um fenômeno muito complicado que a gente tem que fazer vários vídeos para poder explicar, e eu vou fazer esse vídeo. Tá? Então assim, passou-se a imagem que a igreja vendia perdão de pecado, mas não foi isso que aconteceu. Depois, quando veio o Concílio de Trento, tá, que veio justamente dar uma faxina, uma arrumada na igreja, a igreja restringiu bastante essa questão de indulgências. E, infelizmente, ao longo do tempo, o pessoal foi parando gradativamente de utilizar as indulgências, né, de não falar isso para os fiéis. Eu mesmo digo uma coisa para vocês, eu nunca vi na minha vida, na minha paróquia, ou em qualquer uma que eu fui por aqui, onde eu moro aqui em Recife, qualquer padre falar de indulgência. Eu juro que eu nunca vi. Chegar e falar, pessoal, de indulgência, explicar, nunca disseram. Entendeu? Basicamente, olha, reze pelas pessoas que morreram e por aí vai, por aí. E para terminar esse vídeo, deixando claro o seguinte, do mesmo modo que eu posso rezar pelo meu irmão que está aqui nesse mundo, pode ele estar no outro lado do mundo, eu posso rezar por ele, eu posso rezar por alguém que está no purgatório. Do mesmo modo que eu posso rezar por uma pessoa nesse mundo, alguém que está no céu pode rezar por mim. Alguém que está no purgatório pode rezar por mim. O nome disso chama-se comunhão dos santos, que foi o que eu falei aqui no vídeo. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos uma solidariedade espiritual uns com os outros. Ah, Jerry, mas como assim? Mas como é que eu posso rezar? Tudo bem, mas como é que eu posso apagar, compensar, expiar a pena temporal de alguém que já morreu? Uma alma que está no purgatório, ela não pode fazer mais nada por si mesma. Apenas deixar que, com o tempo, né, o tempo for passando, o sofrimento do purgatório vá purificando essa alma, suas tendências ao pecado. Ela não peca mais, mas aquela alma ainda precisa ficar perfeitamente santa para contemplar a visão beatífica de Deus. Mas ela não pode fazer nada para apagar as consequências do pecado perdoado que ela deixou nesse mundo. E aí Deus dá essa graça especial para que a gente possa oferecer como compensação
pelas penas temporais que essa alma deixou nesse mundo, a possibilidade das indulgências. Então, não deixe de fazer a caridade, de oferecer para Deus por um parente seu que já faleceu, de rezar, de sempre fazer, eu estou oferecendo essa missa por uma pessoa que faleceu. Não deixe de fazer isso. Porque a gente está vivendo num mundo hoje em que parece que as pessoas acham que todo mundo que morre vai para o céu. Não, coitadinho, morreu, foi para o céu. Se a pessoa não morreu, não for um Hitler, não for um Stalin, não for um Mussolini da vida, não for um Mao Tse Tung, não, ele foi para o céu. Não é por aí. Não é por aí. Deus nos chama a responsabilidade. Bendito aquele que teve a graça de ir para o purgatório. A gente não pode viver nesse mundo dizendo, não, eu vou viver uma vida mais ou menos aqui para poder pelo menos ir para o purgatório. Não queira ir para o purgatório. Queira ir para o céu. E se for para o purgatório, que passe pouquíssimo tempo. Então, não deixe de aproveitar as indulgências. É uma coisa que eu preciso aproveitar mais. Tá? Reveja esse vídeo, veja o que a igreja fala, que tipo de obra você pode fazer para poder conseguir as indulgências parciais. E as plenárias é um esforço que a gente tem que fazer muito grande, tá? De se desapegar completamente ao pecado, mesmo venial. Mesmo venial. E nos dias que são indulgenciados pela igreja, sobretudo dia de finados, que é mais fácil de você poder ir, vá lá, reze, tente conseguir a indulgência plenária, sobretudo para a pessoa falecida, ofereça para Jesus, porque a indulgência parcial apaga parcialmente, mas à medida que você vai apagando, chega um momento que você apaga tudo, e a plenária de uma vez só você consegue apagar. Mas a indulgência plenária é muito difícil de conseguir, porque geralmente a gente está muito apegado aos nossos pecados, às nossas tendências. Então, meu irmão, espero que você tenha gostado de ver o vídeo até agora. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, medida do possível eu vou responder quando for possível. Mande para o nosso e-mail também, vou ter prazer em responder também. Temos uma página no Facebook, que foi a página que deu origem a esse canal. Convido você a participar também. Peço que você, se gostou do vídeo, curta o vídeo para aumentar a relevância do nosso canal, compartilhe, divulgue esse canal, para que mais pessoas possam ter acesso a uma formação católica realmente confiável, que é aquilo que a gente pretende fazer nesse canal. Tá? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho